E amanhã começa a Série A do Campeonato Brasileiro, o melhor campeonato para muitos do continente americano, né? Pelo menos aqui da América do Sul, ao lado da Libertadores da América. E neste vídeo nós vamos dar uma olhada aí na avaliação dos elencos do Brasileirão 2023, de acordo ao Globoesporte.com. Confesso que algumas coisas eu concordo, tá? Outras eu não concordo. Como, por exemplo, eu tenho que concordar nesta arte aí que colocaram o Bahia como um dos elencos mais fracos aí, ou menos avaliados na questão do Globoesporte.com. Porém, eu acho que teve aí uma injustiça, tá? Eles poderiam ter, dado uma notazinha melhor pro Biel, né? Afinal de contas, eles disseram que o Biel agrega valor. Pra mim, o Biel, coraçãozinho, joga muito, né, galera? Mas, enfim, a gente vai dar uma olhada aqui nesta avaliação dos elencos da Série A do Campeonato Brasileiro, que já começa amanhã, tá? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Neste vídeo, nós vamos dar aí uma pincelada nos elencos do Bahia e do Fortaleza. Não dá para falar dos elencos completos, porque são muitos times e também muitos pontos a falar, né? Mas eu vou deixar a reportagem aqui, ó, no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Se você quiser olhar o elenco completaço do Bahia e do Fortaleza, dá uma olhada na reportagem. Primeiro comentário fixado deste vídeo, tá? E como eu falei aqui no começo do vídeo, antes da vinheta, tem coisas que eu concordo e coisas que eu discordo, né? Como, por exemplo, quando eu falava nos meus vídeos que o elenco do Bahia, o dinheiro foi mal gasto nas contratações, muita gente me criticava, né? Muita gente me criticava, mas tá aí, ó. Mais uma vez a arte do Globoesporte.com dizendo que o Bahia é um dos elencos que não estão assim tão bem avaliados pela equipe do Globo Esporte, né? Tem muito jogador fraco nesse elenco do Bahia, como Diego Rosa, que foi gasto uma fortuna por ele e é um cara que não rende nada. Mas a gente já vai falar isso daqui a pouco, tá? Vamos dar uma olhada na reportagem. A avaliação dos elencos do Brasileirão 2023. Vai começar o Brasileirão e o GE avalia os 25 principais jogadores dos clubes da elite. Vale lembrar que o momento vivido pelo atleta conta na hora da escolha do seu status. Ah, é, Globo Esporte? É mesmo. Então o Biel que vive um momento espetacular, porque vocês não colocaram pelo menos que o cara joga muito. Vocês colocaram, ah não, agrega valor. Deveriam ter colocado que o cara joga muito, porque o Biel vem desempenhando um bom futebol na equipe do Bahia e já ajudou o Bahia em muito nesses 3 torneios que o Bahia está disputando por enquanto, que foi o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Tá? Achei que vocês foram meio sacanas. Por outro lado, o Flamengo, que não ganha absolutamente nada, perdeu Recopa para o Independente Del Valle, tomou 4 do Fluminense no Campeonato Estadual, perdeu do Maringá na Copa do Brasil, perdeu o Mundial de Clubes, esse não. Arrascaeta joga muito, é estrela, Gabigol agrega valor. Gabigol joga muito, fulano agrega valor. O elenco do Flamengo é lá em cima. Tanto é que o Flamengo aparece aqui na primeira colocação ao lado do Palmeiras, segundo vocês aí do Globo Esporte, né? Então vocês realmente não avaliam de acordo com o momento de cada jogador, porque o momento dos jogadores do Flamengo são péssimos. O Flamengo devia estar lá embaixo. Vocês avaliam pelo estrelado. Pela estrela que é o jogador, Arrascaeta, jogador de seleção, Gabigol jogou na Europa, fulano de tal, cicrano, não é? E claro, o Globo Esporte é onde? Onde é a matriz? No Rio, né, galera? Então o Flamengo, por mais que o Flamengo esteja no bagaço da laranja, ele vai ter que estar por cima, vai ter que ser aquela fruta principal, aquela que está por cima na caixa, né? Sempre, sempre, sempre. Então, vocês do GE, como eu disse, tem coisas que eu concordo nesta matéria aí que vocês fizeram, mas outras eu discordo muito, como o Flamengo está aí na primeira colocação, tá? Dá uma olhada. Flamengo em primeiro, com 103 pontos. Palmeiras em segundo, com 103. Atlético Mineiro em terceiro, com 101. Fluminense em quarto, com 95. E Corinthians em quinto, com 90. Para que vocês entendam o critério de avaliação. Estrela, 6 pontos. É aquele jogador estrela, né? O melhor jogador do elenco. Joga muito, 5 pontos, representado com um coraçãozinho. Depois você tem aí uma carinha piscando o olho, agrega valor, 4 pontos. Uma carinha feliz, compõe elenco, 3 pontos. Carinha com raiva, né? Sujeita a vaias, 2 pontos. E uma carinha meio ali triste e tal, irrita a torcida, 1 ponto. Vamos começar pelo Bahia, dá só uma olhadinha aí. O Bahia está entre os primeiros dos piores, tá? Bahia, 83 pontos, Cruzeiro, 83, Santos, 82, Coritiba, 79, Goiás, 77 e Cuiabá, 75. Outra coisa que eu não concordo é isso aí que vocês estão vendo. Por que o Vasco está na frente do Bahia?
O Vasco está com 85 pontos e o Bahia com 83. Por que o Vasco está na frente do Bahia? Vasco tomou pau no Campeonato Carioca. Vasco tomou pau na Copa do Brasil. O Vasco não joga praticamente quase um mês, sei lá, 20, 25 dias que não tem um jogo oficial. E o Vasco está na frente do Bahia por quê? Ah, Linésio, mas no Campeonato Carioca tem Fluminense, Flamengo, é difícil. O Campeonato da Bahia é aquela coisa lá, né? Não, cada um no seu quadrado. O Bahia ganhou o campeonato dele, o campeonato que lhe corresponde, o campeonato baiano, onde tem realmente Bahia e Vitória como grandes forças, e o resto são times do interior que muitas vezes não agregam tanto valor, né? E você, torcedor baiano, tem que reconhecer a mesma coisa que você fala do campeonato pernambucano para dizer que o campeonato baiano é melhor que o pernambucano, você humilha os times do interior de Pernambuco. Essa galera do GE faz a mesma coisa com vocês, tá? Mas eu venho aqui defender vocês, tá? Pelo menos o Bahia ganhou o campeonato que lhe corresponde, que é o campeonato baiano. O Vasco ganhou o quê? Ganhou o quê o Vasco? Zero, não ganhou nada. Eliminado no campeonato estadual, eliminado na Copa do Brasil. O Bahia tá aí na Copa do Brasil vivo, cara. Terceira fase. Já ganhou do Volta Redonda. Então, meu irmão, tem certas, como eu falei, tem certas coisas nesta avaliação que eu concordo e outras que eu discordo plenamente. Dá só uma olhada agora na equipe, em alguns, né? Nos 4 melhores jogadores da equipe do Bahia. Você entra no álbum de figurinhas dos jogadores do Bahia, você vê aí Ademir. Ele está classificado como agrega valor. Você vê o Biel, agrega valor. Você vê o Cauli, agrega valor. E o Chaves como agrega valor. Tá vendo esse coraçãozinho aí onde diz você? Fui eu. Eu que votei no Biel como joga muito. Aliás, o Biel foi o único jogador que eu votei aí nessa enquete toda aí de todos os jogadores de todos os times, tá? Porque o Biel realmente está jogando muito. Eu acho, sinceramente, que o Globoesporte.com foi injusto nesta avaliação do Biel. Poderia ter colocado joga muito, porque o Biel realmente está jogando muito. Ele é muito mais do que agrega valor. Aí, quando você vai para o resumão da avaliação do Globoesporte.com, você vê que nenhum jogador do Bahia foi classificado como estrela, nenhum jogador do Bahia foi classificado como joga muito, e 11 jogadores foram classificados como agrega valor. Vitor Hugo, Tassiano, Iago Felipe, Rezende, Daniel, Canu, Vitor Jacaré, Ademir, Chaves, Biel e Cauli. Já como compõe elenco outros 11 atletas, Ricardo Goulart, Danilo Fernandes, Everaldo, Lucas Mugni, Marcos Felipe, Matheus Bahia, Acevedo, Gabriel Xavier, Kaique, Marcos Vitor e André. Sujeito a vaias, 3 jogadores, tá? Cicinho, David Duarte e Diego Rosa. E irrita a torcida, não tem nenhum jogador. Nesse ponto aí, ó, de sujeito a vaias, vou discordar do Cicinho, tá? Pelo que eu vejo e leio nas mídias sociais da torcida do Bahia, esse jogador Cicinho irrita a torcida, tá? Ele não é só sujeito a vaias, ele irrita a torcida também. E Diego Rosa, hein, galera? Quando eu falei aqui lá no começo do ano que o Grupo City gastou mal 70 milhões de reais entre janeiro, fevereiro e março, gastou mal. Galera, gastou mal, tá? O Grupo City poderia ter gasto com mais qualidade esses 70 milhões. E trazer um jogador como Diego Rosa, que ele foi. Olha só como são as coisas, né? O Kaique é um jogador que ainda, o Grupo City ainda vê alguma coisa nele. Né? Por isso que ele está emprestado do Manchester City ao Bahia. Já o Diego Rosa, que era jogador do Manchester City, foi comprado há uns tempos atrás aí por 30 milhões de reais, foi para Manchester, não agradou, foi emprestado para um clube português, o Vizela, que é menor, é um clube menor do que o Paços de Ferreira, onde estava o Kaique, também emprestado, e o Arthur Salles. Foi emprestado para o Vizela, e o que foi que aconteceu? O que foi que o Grupo City fez? O Grupo City fez, peraí, esse menino, a gente não quer que volte mais para a Inglaterra, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma negociação aqui dentro dos grupos, né? Dentro dos times do grupo. Bahia, compra o Diego Rosa ao Manchester City. O Bahia comprou. Não foram divulgados os valores, pelo menos eu não vi. Se você viu, coloca aqui os valores de que o Bahia comprou o Diego Rosa ao Manchester City, mas a verdade é que o Grupo City tirou uma bucha de um clube da Premier League e colocou essa bucha num clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ponto final, tá? Essa é a minha opinião, você concorda ou não? Então, lá atrás, quando eu falei que o Diego Rosa foi uma péssima contratação, eu realmente estava certo. Agora você olha aí o Fortaleza que está no meio da tabela, tá? Você vê aí o São Paulo com 88 pontos, Fortaleza com 87, Internacional com 87, América com 86, Botafogo com 86. Quando a gente entra no álbum de figurinhas do Fortaleza, você vê aí que o Lucero é o único jogador do Fortaleza que eles classificaram como joga muito, com um coraçãozinho aí, né? Depois você vê Benevenuto, Brits e Caio Alexandre entre os jogadores que agregam valor. Lá embaixo, no resumão da avaliação, nenhum jogador do Fortaleza mereceu o
alcunha de estrela, né? Nenhum foi estrela, o que eu discordo, tá? Eu acho que cada clube poderia ter a sua estrela, tá? E o seu jogador que joga muito, na minha opinião, tá bem? Depois, Lucero joga muito. E aí você tem no agrega valor 11 atletas. Lucas Sacha, Fernando Miguel, Galhardo, Pikachu, Benevenuto, Pochettino, Brites, Moisés, Caio Alexandre, Caleb e Hércules. Eu vou discordar aí um pouquinho, né? Pô, tem uns jogadores aí do Fortaleza que mereciam estar no Joga Muito. Caleb merecia estar, Pochettino e Hércules, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Mas a galera é do Sudeste, então, enfim. Compõe elenco outros 12 atletas. Tite, Romero, João Ricardo, Tinga, Romarinho, José Wellison, Lucas Crispim, Pacheco, Dudu, Lucas Esteve, Janocelo e Scapo. Já como sujeito a vaias, nós temos aí o Sebadios, grande Sebadios, hein? Enfim. E o irrita a torcida, não temos absolutamente nenhum atleta pela equipe do Fortaleza. Bom, como eu falei, eu disse, né? Alguns pontos eu concordo nesta matéria, outros pontos eu discordo. A matéria vai estar aqui, ó, completa no primeiro link, aliás, no primeiro comentário fixado, tá? Aqui no vídeo. Deixa a tua opinião. Não esquece, ó, de deixar aquele like maroto e se inscreve no canal. Amanhã começa o Brasileirão, hein? Tchau, galera!